Como é que seria o mundo, por exemplo, se a morte não existisse? Como é que a gente dividiria os espaços com quem nasceu e ocupou os espaços muito antes da gente? Esse espaço, por exemplo, onde você está ocupando agora, onde você está, já foi ocupado por muita gente antes, mesmo que a sua casa, o seu lugar, o ambiente onde você está agora, seja um ambiente construído há pouco tempo, mas eu estou falando nessa geografia, nessa, latitude e longitude, nesse ponto, alguém já ocupou esse espaço. E se a pessoa ainda estivesse aí e não tivesse saído nunca? Como é que você conviveria com os habitantes que chegaram há 3.000 anos, há 2.000 anos, há 10.000 anos ou mais aqui no planeta? Como é que a gente comeria? Como é que a gente teria trabalho? Como é que ia ser a economia? Como é que ia ser a vida? Mas a gente quer projetar sobre a morte o nosso imperativo de que ela não venha. Eu às vezes acho curioso, claro que todo mundo quer ter saúde, claro que todo mundo quer viver o máximo possível, mas às vezes eu fico curioso quando eu vejo pessoas já bastante doentes, já bastante idosas, já passando por finalizações, né. Você vê claramente ali que é um prazo final da vida, ainda que ele possa se estender eventualmente um pouco mais ou um pouco menos, e ainda que ninguém, né, tá buscando a morte, não se trata disso, mas tratando disso como se fosse uma maldição. "Deus não pode deixar eu morrer, Deus vai me livrar", e eu falo: "Até quando?". Você com 90 anos ou mais, doente, né, não estou dizendo para que tem que querer morrer, mas quando eu falo em se harmonizar com a vida, eu incluo a harmonia com a morte também, até porque vida e morte são expressões aparentemente antagônicas, mas de uma coisa só. Eu só consigo me harmonizar com a morte se eu me harmonizo com a vida. Eu vejo pessoas tentando entender a morte, explicar a morte, conceituar a morte, em desarmonia com a vida e geralmente o resultado é trágico. É dolorido, é angustiante. Pessoalmente, eu nem tento explicar, entender, elucubrar sobre a morte. Eu faço isso com a vida. É aqui que eu estou. É essa é a minha condição, é isso que eu estou experimentando. E na medida em que eu me harmonizo com a vida, a experiência da morte é só uma decorrência. Aconteça lá na frente ou me pegue de surpresa. Mas se eu estou em harmonia com a vida, eu sei que a vida tem os seus movimentos imprevisíveis e sobre eles, não é uma questão daquilo que eu mentalizo positivamente, eu decreto, eu determino, não, a vida é, e eu me pacifico com ela.